Vamos iniciar a análise de mais um caso repetitivo. Esse aqui será de direito financeiro. Na verdade, você pode classificar como processo civil também, mas são os temas de número 1141 e 1217 do STJ, que tratam sobre o cancelamento de precatórios ou RPVs não levantados. O tema 1141 trata sobre definir se é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento da requisição anterior, de que tratam os artigos 2º e 3º da Lei 13.463 de 2017. E o tema 1217 fala sobre a possibilidade de cancelamento de precatórios ou RPVs federais no período em que produziu efeitos o artigo 2º da Lei 13.463 de 2017, apenas em razão do decurso legal de 2 anos do depósito dos valores devidos, independentemente de qualquer consideração acerca da existência ou inexistência da verdadeira inércia a cargo do titular do crédito. Então, o tema 1217 traz a questão da relevância ou não da inércia do credor, ou seja, daquela pessoa que tinha um dinheiro para receber em razão da expedição de RPV ou de precatório, e o tema 1141 trata sobre se ele tem algum prazo para exigir a reexpedição desse requisitório. Então, vamos aqui para a legislação, né? A Lei 3.463 de 2017, ela disciplinou que seriam cancelados os precatórios e RPVs federais cujos valores não tivessem sido levantados pelo credor e estivessem depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Ou seja, é expedido um precatório ou RPV pelo Poder Judiciário. Como vocês sabem, né? Precatório e RPV é uma ordem dada pelo Poder Judiciário para que a Fazenda Pública realize um pagamento decorrente de condenação judicial. E tem um prazo para o pagamento. Chegou nesse prazo, a Fazenda Pública vai fazer o depósito do valor e esse valor fica em conta corrente até que seja levantado pelo credor. E antes dessa lei aqui, não havia prazo para isso. O dinheiro ia ficar lá depositado até que o credor, ou se ele viesse a falecer, algum sucessor solicitasse o levantamento. E o que aconteceu foi que, então, foi autorizado que a União, no caso aqui, que é a RPV Federal, solicitasse o levantamento desses valores e aí com o compromisso de reexpedir o requisitório quando o credor aparecesse. Ou seja, era um dinheiro que estava parado e a Administração Pública Federal entendeu que era caso de fazer uso desse dinheiro até que o credor aparecesse. O artigo 3º justamente previa a possibilidade de reexpedição a requerimento. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.755, declarou a inconstitucionalidade dessa norma e aí foram vários fundamentos, vocês têm todos aqui, mas enfim, diz que viola a separação dos poderes, porque estaria o poder federal, né, o poder executivo, no caso, tomando para si valores que seriam decorrentes de condenações judiciais, e se está em conta judicial, via de regra, quem gere essa conta, autoriza ou não levantamentos, é o Poder Judiciário. Então, entendeu que houve uma violação da separação dos poderes, violação da coisa julgada, porque, como eu já disse, o requisitório é expedido em cumprimento de condenação judicial com trânsito em julgado. Também foi fundamentado na violação do devido processo legal, porque não havia qualquer exercício de contraditório em relação ao credor, que sequer era notificado previamente sobre o levantamento. A segurança jurídica, né? Porque se a pessoa ganhou a ação e tem um valor já depositado, se espera que não há mais qualquer coisa a ser feita, né? E o direito de propriedade, porque a pessoa tem aquele valor que seria da sua propriedade, bastaria só o levantamento e a União estava levantando em seu favor.
bem como da isonomia, porque é uma vantagem que apenas a administração pública tinha, né? A parte contrária não tinha essa possibilidade. Mas aí o STF, dada a repercussão financeira disso, e até mesmo a quantidade de processos judiciais que isso envolvia, entendeu por modular os efeitos. Então, os efeitos são prospectivos a partir de 6 de julho de 2022, que é a data da publicação dos embargos de declaração nos quais foram dados, foi feita essa modulação dos efeitos, certo? Então a gente tem aqui que essa inconstitucionalidade produz efeitos a partir dessa data aqui, e então a partir daí a União já não poderia mais fazer esses cancelamentos, esses levantamentos de valores já depositados, né? E aí o STJ, no tema 1217, identificou a existência desses efeitos prospectivos da ADI 5755 e, de outra mão, o STJ passou a considerar que deve ser considerado também a questão da existência ou não da inércia do credor. E aí o STJ destacou a existência de entendimento jurisprudencial de longa data, desde a súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, até uma súmula já tão antiga do STJ, que falam, por exemplo, que a demora na citação por motivos judiciais não justifica a prescrição. O tema 179 do STJ também no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária não ocorre sem inércia do credor. E, além disso, a resolução número 303 de 2019 do CNJ, que exige comunicação prévia para evitar cancelamento em caso de impedimentos judiciais. Então, não pode o credor ser prejudicado se ele não deu nenhuma causa à inércia. Eu vou até ler esse trecho aqui do voto, que ele falou nos seguintes termos: o cancelamento do RPV ou precatório é operacionalizado pela instituição financeira depositária de forma automática, a qual, entretanto, não tem conhecimento do caso concreto para deixar de proceder de ofício ao cancelamento nos casos em que, decorrido o biênio legal, o levantamento do depósito pelo credor esteja impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, nos casos em que inexiste inércia do credor, mas razões outras impedem o levantamento do depósito, é de rigor que seja comunicada à instituição financeira depositária, tal como previsto no artigo 33, parágrafo 2º da Resolução 303 de 2019 do CNJ, que regulamentava o cancelamento automático previsto na Lei 13.463 de 2017. E aí ele prossegue para dizer também o que é que deve ser feito nessa situação. Para que tal comunicação se consome, constitui ônus do interessado provocar o juiz da execução, a fim de que se oficie a instituição depositária de modo a se impedir o cancelamento automático do RPV ou precatório. Ou, se já automaticamente cancelado, para que se proceda ao estorno dos valores indevidamente transferidos à conta única do Tesouro Nacional. Providência que não impede, afirma, a adoção pelo juiz da execução de outras medidas que conduzam a um resultado equivalente, inclusive a expedição de um novo requisitório com base no artigo 3º da Lei 13.463 de 2017, desde que assim se mostre melhor atendido ao interesse do credor. Então, o STJ adotou essa posição de que, se foi identificado que houve o estorno de forma indevida pela ausência de... O estorno não, o levantamento em favor da União, que esse levantamento é automático, que isso aconteceu de forma indevida, basicamente aí vai ter duas opções. Uma é solicitar a instituição financeira que faça o estorno desse valor, e se isso não for possível, aí o caminho seria de fato reexpedir novo requisitório, mas enfim, até o credor poderia optar aí entre uma solução ou outra. Talvez em alguns casos não seja materialmente possível fazer esse estorno, mas enfim, o próprio voto aqui diz que deve ser analisado no caso concreto qual é a solução que vai melhor atender o interesse do credor. E o tema 1141 já passou a discutir a questão do prazo. Então havia uma divergência entre as turmas da primeira sessão do STJ
com a primeira turma, na época, julgando que não havia prazo para exigir essa reexpedição do requisitório, e a segunda turma dizia que o prazo era de 5 anos. E aí, ao julgar o tema repetitivo, prevaleceu o entendimento de que não se trata de um direito potestativo. Um direito potestativo seria aquele em que, pelo próprio exercício dele, o interesse já é atendido. E então disse, não, então aqui o que se está exigindo é o cumprimento de uma obrigação de pagar. Então, exercício de uma pretensão executória. E que é voltada contra um ato ilícito, porque inclusive foi declarada a constitucionalidade desse levantamento, e pelo que então a pretensão se origina da violação. Ou seja, houve uma violação de direito do credor e o direito de exercer a pretensão contra esse ato de levantamento se origina a partir da violação desse direito e deve ser contado a partir do conhecimento sobre essa violação. Então, que é o chamado princípio da actio nata, certo? E então considerou também a questão da modulação dos efeitos pelo STF. E a TNU também já tinha enfrentado a questão no tema 247, dizendo que o prazo é de 5 anos contados do cancelamento do requisitório. O STJ já está adotando aqui uma posição diferente, que é da data do conhecimento sobre o cancelamento. Então, temos aqui as seguintes teses fixadas no tema 1141. A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor fundada nos artigos 2º e 3º da Lei 3.463 de 2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932 e tem como termo inicial a notificação do credor, na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da referida Lei 3.463 de 2017. O tema 1217 foi no sentido de que é válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 6 de julho de 2017, data da publicação da referida lei, e 6 de julho de 2022, data da publicação da sessão de julgamento da ADI 5755. Somente agora eu estou percebendo que foram exatos 5 anos, né? Entre uma data e outra, nos termos do artigo 2º e parágrafo 1º da referida lei, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo igualmente estabelecido, de 2 anos. É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado. Então, vamos aqui para esse mapa mental que vai ilustrar um pouquinho melhor, né? Então, a gente teve aqui uma primeira questão que é se o cancelamento o levantamento do requisitório, se ele é válido. E a gente viu que o STF declarou a inconstitucionalidade, mas isso apenas a partir de 6 de julho de 2022, que foi a data do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5755. E o STJ, por outro lado, disse que entre os cancelamentos acontecidos nesse período, eles são válidos, salvo se não houve saque por circunstância alheia à vontade do titular do crédito. Cabe destacar que o STJ não arrolou situações que se considera circunstância alheia à vontade do titular do crédito, então isso vai ser analisado pelo juiz no caso concreto. E aí uma das soluções, nesse caso aqui, seria o estorno do valor ou mesmo ou espere novo requisitório. Certo? E voltando aqui, temos a questão para os casos em que esse estorno foi válido, o levantamento foi válido, ou seja, naquele período lá, até a declaração da inconstitucionalidade e até a modulação dos efeitos.
Então, a TNU decidiu pelos 5 anos a partir do cancelamento, o STJ decidiu 5 anos a partir da notificação ao credor sobre esse levantamento. Eu acredito que é uma questão de tempo para a TNU se alinhar ao entendimento do STJ e alterar esse tema aqui. Então, cabe aqui a distinção entre se há inércia do devedor ou não. Se houve inércia, é válido o cancelamento no período de 6 de julho de 2017 até 6 de julho de 2022, com prazo de 5 anos para a cobrança a partir da notificação, conforme o entendimento do STJ. E se não houve inércia do credor, aí nesse caso o cancelamento pelo entendimento do STJ seria sempre nulo, e aí o caminho seria ou oficiar a instituição financeira para estornar ou expedir novo requisitório, certo? Pessoal, esse mapa mental aqui eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, quem acompanha já sabe. Ele faz parte do material complementar do meu curso de informática aplicada, um curso em que eu falo várias dicas sobre o uso da informática, no uso da atividade judicial, são 12 horas de dicas, uma atrás da outra, sem enrolação nenhuma. E tudo que eu tenho comentado aqui nesse canal, eu tenho feito o mapeamento, né? E especificamente na matéria de direito previdenciário, ele já está com o mapeamento completo. Todos os julgados do STF, STJ e TNU já estão mapeados aqui. Então, eu fico por aqui e se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e também clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.